Então, meu povo querido, nesse vídeo nós vamos encerrar essa sessão essa sequência de vídeos sobre reforma protestante. E aqui nós vamos trabalhar com a contra-reforma, ou seja, como é que foi a reação da Igreja Católica ao ver que novas religiões estavam surgindo e que estavam tomando o lugar dela, até então dominante na Europa. Vamos lá então. A contra-reforma então é basicamente uma reação da Igreja Católica frente ao surgimento de novas religiões protestantes, de novas religiões cristãs. A Igreja Católica, então, perde o domínio, perde a hegemonia que tinha na Europa, e essas novas religiões, essas novas seitas, digamos assim, essas novas doutrinas religiosas, elas vão começar a conquistar as populações, as sociedades europeias desse período. Isso vai fazer com que a Igreja Católica passe a perder muitos fiéis para justamente a Igreja Calvinista, a Igreja Luterana e a Igreja Anglicana. A Igreja Católica não vai se calar frente a esse perder fiéis, a perder espaço. A Igreja Católica vai reagir fazendo o que nós chamamos de contra-reforma ou reforma católica, perfeito? Vamos lá então, começando então com as modificações. A rápida expansão das religiões protestantes levou a uma reação da Igreja Católica que estava perdendo fiéis. Então, é isso que é basicamente a contra-reforma, a reação da igreja frente à sua perda de fiéis, à sua perda de espaço na Europa. O objetivo desta contra-reforma era conter o avanço dessas novas religiões, ou seja, conter o avanço do protestantismo em toda a Europa. Como? Fortalecendo a igreja e o Papa e moralizando o clero. Por que moralizar o clero? Porque uma das causas da reforma protestante foi a imoralidade do clero, ou seja, padres e sacerdotes que pregavam uma coisa, mas nas suas vidas faziam outra completamente diferente. Não só padres, mas também cardeais, bispos, entre outros clérigos. Então, nós vamos chamar esse processo, como vocês lembram lá do primeiro vídeo, de nicolaísmo, que seria então a imoralidade do clero. Então, reformar esta moralidade, ou remoralizar a Igreja Católica seria necessário para, então, afastar a possibilidade da perda dos seus fiéis, afastar a possibilidade de que os protestantes viessem a tomar ainda mais território, mais fiéis. Bom, em 1534 foi feita a criação da Companhia de Jesus. E aqui nós temos algo interessante. A Companhia de Jesus ela é criada antes do Concílio de Trento, que é o concílio, é a reunião dos católicos, onde eles vão fazer todas as reformas necessárias para conter o protestantismo. Então, antes ainda do concílio, nós temos aí a formação da Companhia de Jesus. Ela foi criada por um ex-soldado espanhol chamado Inácio de Loyola, onde ele cria um grupo de católicos que vão ser meio católicos e meio soldados. E qual que é a função desses soldados, desses padres soldados? Propagar a religião cristã. Propagar a religião cristã católica, perfeito? Impedindo o avanço do protestantismo. Eles são chamados então de soldados de Cristo, por quê? Porque eles têm uma função inicialmente militar, de fazer missão fora da Europa, principalmente na América, com a catequização dos grupos ameríndios, os grupos nativos, mas eles também são chamados de papas de preto por causa das suas vestimentas, organizados em uma rígida hierarquia e submetidos à disciplina militar. O que o Inácio de Loyola fez, então, nessa Companhia de Jesus? Ele trouxe a lógica da disciplina militar, a lógica da organização militar, da hierarquia das patentes militares, para dentro desta congregação, para dentro desta ramificação da Igreja Católica. Criando, então, uma instituição dentro da Igreja Católica muito bem organizada, muito bem disciplinada, com a função de expandir o catolicismo e impedir o avanço do protestantismo. Combatiam o protestantismo por meio dos ensinos da fé católica. Então, esta é a ferramenta de luta dos padres jesuítas, a propagação da fé católica, o que a gente chama hoje de missão católica. Como eu já disse para vocês,
eles tiveram um papel fundamental na catequização das populações ameríndias, das populações nativas da América, né, sendo convertidas, né, de forma obrigatória pelos reinos de Portugal e Espanha, como eu disse para vocês no segundo vídeo, os reinos mais católicos de toda a Europa desse período. Tá? Aqui nós temos algo bem interessante, que é o nosso Papa atual, né? O nosso Papa atual, ele é desta ordem, a ordem dos jesuítas. E é a primeira vez na história em que nós temos um Papa desta ordem religiosa. Nunca antes nós tivemos um Papa jesuíta, certo? E eu, pessoalmente, me agrada muito a atuação do Papa atual, apesar de ser católico. Bom, outras características gerais, o Papa Paulo III restaurou a Inquisição, aquele tribunal do Santo Ofício da Inquisição, criado lá no século XIII, né, lá no período medieval, para controlar o comportamento e o pensamento das pessoas. Essa organização, né, que tem uma função jurídica de basicamente investigar e condenar aqueles que agiam contra a fé católica, esse tribunal já tinha extinguido, né, já tinha se findado, já tinha se acabado. O que o Papa Paulo III vai fazer é restaurar esta organização chamada Inquisição. Para quê? Para julgar e perseguir aqueles que eram protestantes, aqueles que negavam a doutrina católica, aqueles que não respeitavam, né, os dogmas do catolicismo. O Santo Ofício, com sede em Roma, era composto por 6 cardeais, dominado por padres dominicanos, ou seja, basicamente são os dominicanos, os padres dominicanos, os monges dominicanos, que vão compor essa Inquisição junto com os 6 cardeais. Utilizou a extrema violência para perseguir os protestantes na Itália, em Portugal e na Espanha. Tá? Essa Inquisição ela também é trazida para a América, ela também vem para a América, atuando com a perseguição e o julgamento, né, contra a fé católica aqui nas Américas. Diga-se de passagem, a Inquisição moderna, ela foi tão cruel quanto a Inquisição medieval, certo? A partir do momento que ela é reinstaurada na modernidade, ela acaba sendo utilizada como ferramenta de perseguição, basicamente pelos reinos de Portugal e Espanha, como eu já disse para vocês, os reinos mais católicos da Europa da modernidade. Tá? O Papa Paulo III criou, então, a Congregação do Index, mais conhecido como Index Librorum Prohibitorium, né? Parece filme do Harry Potter, mas não é. Index Librorum Prohibitorium, index significa lista, é uma lista de livros proibidos. Essa lista de livros proibidos ela foi instituída em 1543, onde a Igreja Católica vai condenar uma série de obras vistas como obras heréticas, né? Obras que praticam a blasfêmia. Depois de tudo isso, nós temos então o início do Concílio Ecumênico de Trento. E o que quer dizer um concílio? É uma reunião, mas que não envolve apenas aqueles defensores do catolicismo, aqueles que são contra o catolicismo, aqueles que são de outras vertentes religiosas também participam desta religião, por isso que vem a palavra ecumênica, participação de várias ordens religiosas, tá? E esse concílio, essa reunião dos católicos para trazer a contra-reforma, né, para trazer as modificações da reforma, esse concílio ocorreu depois do Index Librorum Prohibitorium, depois da reinstituição da Inquisição medieval, agora na modernidade. Tá? Ela vai acontecer na cidade de Trento, lá no norte da Itália, fica ali onde a gente chama de Alpes Italianos, né? Na fronteira ali com a Alemanha. Nós temos então essa região, na cidade de Trento, que ocorreu essa reunião, né, esse concílio ecumênico, o concílio ecumênico de Trento, né, na igreja de Trento. Ela dura então de 1545 e ela vai até 1563, perfeito? Atual então, na época era Sacro Império Romano Germânico, a cidade de Trento, atual Itália, né, o Alpes Italianos. Condenou-se o protestantismo, ou seja, não se aceita, os católicos não aceitam o protestantismo, se reafirmou os dogmas católicos, ou seja, a Igreja Católica, em vez de fazer algumas reformas pertinentes à modernidade, ela resolveu, né, reforçar os seus dogmas, a sua doutrina.
Começaram a se criar também mais seminários para melhor preparar os sacerdotes da igreja, porque isso era uma questão muito importante que nos levou à reforma, era uma das causas da reforma, a imoralidade do clero. Então, como é que eu vou moralizar o clero católico? Eu preciso dar uma formação mais adequada aos padres, né? Eu preciso dar uma formação mais adequada aos cardeais, aos bispos, aqueles que representam a Igreja Católica. Ao dar esta formação mais adequada, eu consigo moralizar o comportamento desses sacerdotes frente à sociedade, perfeito? Então, criação de seminários para melhor formação dos sacerdotes católicos. Condenaram as vendas de indulgências, lembrando vocês que é justamente a venda das indulgências que nos levou à primeira grande reforma protestante, né? O Martinho Lutero, ele batia muito firme nessa tecla, a tecla das indulgências, da venda da salvação divina. Então, a Igreja Católica viu que isso estava errado e vai condenar, vai voltar atrás. É o único aspecto em que a Igreja Católica volta atrás. Muito provavelmente, se a Igreja Católica tivesse tomado essa atitude antes de Martinho Lutero se revoltar, de repente, a reforma protestante demoraria mais tempo para ocorrer. Mas a Igreja Católica resolveu condenar as indulgências apenas no Concílio de Trento. Perfeito? Aqui também foi criado o catecismo, ou seja, a catequese, assim como um roteiro para os padres utilizarem nas missas, dando mais hegemonia nas palavras, dando mais hegemonia no comportamento dos sacerdotes frente à sociedade. Ainda na reforma, a arte utilizada pela Igreja Católica para combater o protestantismo. Aqui nós temos então duas versões da arte renascentista, São duas ramificações da arte renascentista com as suas diferenças, que eu não vou entrar em detalhes, que é o barroco e o maneirismo, tá? Elas são então duas formas da Igreja Católica utilizar a arte para propagar o catolicismo e romper, e impedir o avanço do protestantismo. Então, vamos ver lá, a Igreja Católica Apostólica Romana buscou, através da arte, um meio de reafirmar os valores, os seus valores e a sua doutrina. Tá? Então, a Igreja Católica utiliza da arte como uma arma para impor os seus valores e impedir o avanço do protestantismo. Uma dessas vertentes artísticas, digamos assim, é o barroco. Foi instrumento de propaganda não apenas da Contra-Reforma, mas também dos regimes absolutistas. Ou seja, o barroco defendia, a arte barroca defendia não só a Igreja Católica no processo de Contra-Reforma, mas também a concentração de poderes nas mãos dos reis, aquilo que nós chamamos de absolutismo monárquico. Sua missão deveria ser a transmissão de uma imagem de poder, de grandiosidade, através de uma estética vigorosa e sobrecarregada, demonstrando a opulência da Igreja Católica, ou a grandeza da Igreja Católica frente às sociedades da época. E o maneirismo é uma das fontes principais de inspiração, é o espírito religioso. Então, o espírito religioso está muito presente no maneirismo, conturbado da Europa do século XVI. Ou seja, o maneirismo representa justamente esta luta entre protestantes e católicos durante a modernidade. O maneirismo representa a luta de católicos e protestantes nesse ambiente chamado Europa moderna. Perfeito? Não só a igreja, mas toda a Europa estava dividida após a reforma de Lutero. Perfeito? E o maneirismo, então, é uma arte que se encaixa neste contexto das guerras religiosas. Certo? Vamos ver algumas questões? Olha essa questão aqui, então, a respeito das causas da reforma protestante. É correto destacar. Coerência entre a doutrina e a prática da igreja medieval? Será que havia coerência entre aquilo que a igreja praticava e aquilo que ela dizia, aquilo que ela pregava? Acho que não. Valorização da usura e do lucro pelo catolicismo? O catolicismo valorizava o lucro e a usura? Não, Tanto que grande parte da burguesia vai aderir à reforma calvinista.
por ter uma justificativa da salvação justamente no comércio burguês. C, o humanismo e o progresso urbano e comercial, que contribuindo para o rompimento de estruturas medievais, criaram elementos fortemente que fomentaram a crítica aos dogmas católicos. Exatamente isso. Aqui nós temos um processo de transição na questão C, lá do final da Idade Média até a modernidade, com o surgimento das cidades, com o ressurgimento do comércio, a intensificação das relações comerciais, né, o romper com o sistema tipicamente da economia medieval, né, e a sobreposição, o início de um novo modelo econômico, o capitalismo comercial. Para mim, a C está correta. E a C está correta. Vamos ver a próxima? A próxima, então. As ideias reformistas de Martinho Lutero foram divulgadas na Europa e reformuladas por alguns de seus seguidores, como, por exemplo, João Calvino, que viveu entre 1509 e faleceu em 1564, que propôs novos princípios ampliando a doutrina luterana. Sobre o calvinismo, assinale a alternativa correta. Então aqui nós temos uma questão que fala exclusivamente do calvinismo, né? Que teve como fonte inspiradora a reforma de Lutero anterior a Calvino. Olhem a alternativa A, gente. A doutrina calvinista começou com a tradução da Bíblia para o alemão. Não. Aqui nós temos essa referência, a referência do Lutero, o cara que vai traduzir a Bíblia do latim para o alemão é o nosso querido Martinho Lutero, né? Na Catedral de Wittenberg, certo? E a B. As ideias calvinistas refutavam as propostas definidas por Lutero e lutaram contra a implementação do luteranismo. Gente, se os calvinistas tiveram como origem, né, como fundamento principal, inicial, o luteranismo, eu não posso dizer que os calvinistas perseguiam os luteranos, tá? Eles estão na mesma barca, eles estão todos protestantes lutando contra o domínio católico. Então, também estou descartando a B. Olhem a C. O calvinismo defendeu a livre interpretação da Bíblia, a negação ao culto dos santos e da Virgem, a autoridade do Papa também era negada, e a justificativa das atividades econômicas até então condenadas pela Igreja. Eu vou dar certa na C, pelo simples fato de justificar as atividades econômicas como uma característica da salvação. Para mim é a C. E é a C. Vamos ver a última? Vamos ver a última, então. Dentre os fatores que contribuíram para a eclosão do movimento reformista protestante no início do século XVI, destacamos o embate entre o progresso do capitalismo comercial e as teorias religiosas católicas. Eu acho que é a A. Eu acho que o capitalismo típico da modernidade, que se desenvolve na modernidade, ele não está adequado à teoria católica, ou ao contrário, né? A teoria, o dogma católico, ele não aceita as práticas comerciais. Então, para mim, é a A. Perfeito? Gente, ficamos assim então. Grande abraço para vocês.